Boa tarde, gente. Espero que estejam todos em paz. Mas não somente aqui. Ao ir embora, que carreguem essa paz com todos vocês. Tem horas que a gente tem tanta coisa para falar e não sabe por onde começa. E eu vou começar por onde eu não tinha pretendido falar. Agorinha tarde, aqui eu chamo de Índio Palentim, nos fundos da Clínica Renascença, tem uma equipe desta casa visitando o que eu chamo de lar de passagem, que é uma casa que abriga idosos em situação de risco e é mantida pela prefeitura. E todos os meses essa equipe faz uma visita lá, e eu comecei a fazer essa visita também. E eu não queria ir até lá hoje por conta da palestra. Se eu for, eu vou perder algum sentido do que eu devia falar. E é verdade. Porque todas as vezes que a gente vai fazer um trabalho, a gente coloca na cabeça que a gente vai dar. Até que isso acontece. Mas a gente recebe muito mais. Porque as histórias de vida daquelas pessoas são fantásticas. E elas transmitem para a gente uma resignação, porque são pessoas que não têm ninguém na vida mais. E as que têm estão lá porque foram ameaçadas de morte pelos parentes, mas não reclamam. Nada. Só agradecem. Ficam felizes quando a gente adentra. Aí começaram a falar do Dia dos Pais, né? Bom, a gente percebe que não temos motivos na vida para reclamar. Porque quem tem, não reclama. E quem reclama é porque não conhece ainda nada do que Jesus nos ensinou. É maravilhoso a gente fazer parte dessas atividades. E agora, indo para o tema, eu não sei se tem alguém aqui frequentando pela primeira vez, mas a doutrina espírita ela se funda em 3 ideias. Lógico, tem outras, mas essas são as principais. A sobrevivência da alma à morte do corpo físico. A possibilidade desse espírito que se desligou do corpo se comunicar conosco que continuamos aqui. E mais, por último, a reencarnação, que é o retorno desse espírito à nossa convivência. Né? Então, nós que nos dizemos espíritas, precisamos ter sempre isto em mente. Porque essas ideias nos ajudam a suportar tudo que a vida nos apresenta. Porque carregamos essas ideias como esperança e como um incentivo para continuarmos caminhando. E o que é que o Evangelho nos fala? Nos fala de movimento. O primeiro movimento, eu acabei de falar. Estamos aqui encarnados, o nosso corpo físico perde fluido vital, o espírito se desconecta do corpo e a gente sobe. Passa um tempo lá, a gente desce. Aprende mais um pouquinho e sobe. Movimento. Tem esse movimento de ir e volta e tem o nosso movimento aqui do berço ao túmulo. Movimento. E nas palavras do Evangelho, buscai e achareis, pedi e vos será dado, batei a porta e ela vai se abrir. Tudo verbo. E eu estava me lembrando aqui que eu aprendi com tia Lalia, professora de português. Eu não sei se o conceito de hoje ainda é o mesmo. Mas o que é verbo? Verbo é uma palavra que exprime ação, estado ou fenômeno. Pedir é uma ação. Não é? Fazer é uma ação. Crescer também. Desenvolver também. Evoluir também. É tudo o que a gente tem que fazer enquanto estamos na carne.
Para quê? Para que esse ciclo chegue o mais rápido possível ao fim, para que a gente não precise mais reencarnar. Fique o tempo inteiro no mundo espiritual, continuando a trabalhar. Porque trabalhar é uma lei divina. Está lá no Livro dos Espíritos. Sem trabalho, nós não evoluímos. E, repito, estamos aqui para evoluir. Mais um verbo. Evoluir em que sentido? Intelectualmente e moralmente. E para que a gente evolua intelectualmente, precisamos estudar e trabalhar. Para que a gente evolua moralmente, precisamos estudar e exercitar o aprendizado. Sempre movimento. Sem movimentar, não adianta juntarmos as mãos, elevarmos fervorosamente o nosso pensamento a quem quer que seja, a quem a gente tem, vamos dizer assim, mais apego. Ah, eu venero Maria, junto as minhas mãos e peço fervorosamente. Mas eu quero passar num concurso público. Aí todos os dias eu me ajoelho, junto minhas mãos e de manhã eu peço ao meu santo padroeiro. À tarde eu peço a Jesus e à noite eu peço a Deus. Eu quero tanto passar no concurso. E fica esperando a data chegar, faz a prova e espera passar. Mas o que é necessário fazer para que tudo isso aconteça? Estudar. Sem o nosso esforço, o céu não ajuda. E como é que o céu ajuda se você estudou? No dia da prova, você vai acordar sem nenhum desconforto intestinal. A saúde está perfeita. Você vai conseguir sair de casa sem atropelo e durante o trajeto não vai furar pneu, não vai perder o ônibus, não vai ter acidente. Você chega até lá. Adentro do local da prova, senta e consegue exercer o que você aprendeu colocando no papel. Em paz. Aí o céu te ajudou. Porque quantas pessoas, eu conheço algumas, que estudaram mais ou menos, mas que não conseguem chegar. Tem algum problema no meio do caminho que ela chega, o portão está fechado. Perdeu. Precisamos sempre fazer a nossa parte. Sempre. Nós frequentamos a casa espírita. E frequentamos com alegria. Eu frequento essa casa desde 1991. Alguns momentos eu faço algumas coisas, outros momentos não faço nada, mas frequento. Nos momentos em que eu faço alguma coisa, aliás, fazer um parêntese aqui, amanhã, a partir das 19 horas, o coral Renova Luar, mais uma atividade da casa, estará aqui cantando, comemorando o aniversário do nosso teto e do nosso patrono. Fecha aspas e fecha parênteses. E vocês, o que fazem aqui na casa? Somente vêm, escutam e vão embora? Ou se interessam em algum momento de ficar na porta, pega a bolsa, guarda aqui, fica ali na porta, recepcionando quem chega, sorrindo, perguntando se está com algum problema, se precisa de alguma ajuda. E quando é alguém que vem pela primeira vez e se precisa muito, aí você informa, nós vamos entrar, dispõe para todo mundo. Vamos ter uma leitura preparatória, vamos ter a prece, vamos ter a leitura do Evangelho, depois começa a palestra, terminou a palestra, temos o passe. Saiu do passe, ali do lado tem uma água, um copo com água fluidificada, você pode beber e você vai se melhorar. Mas é necessário que você faça também alguma coisa para que essa melhora não seja só agora, que ela perdure. Modifique sua casa mental, modifique a forma de enxergar a vida, modifique a forma de enxergar o outro, modifique a forma como você entende que o mundo deveria ser
e não é. Ah, eu não faço nada disso. Mas é tão bom. A gente pode se informar. Que dia tem faxina na casa? Eu vou lá varrer. Que dia tem um atendimento disto ou daquilo? Eu vou lá ajudar, mesmo que eu não saiba nada. Mas venha. Precisamos de muitas mãos. Não a casa espírita só. O mundo precisa de mãos caridosas, corações amigos. E tudo isso, ação. Tudo isso, pedi e vos será dado. Eu quero uma oportunidade de ajudar. E quando a gente nos coloca no caminho de ajudar, mesmo sem saber o que, aparece a oportunidade. Vocês lembram de André Luiz? Ele queria muito trabalhar e ficava acompanhando um e outro. Qual foi o trabalho que apareceu, ele não pensou e começou a fazer? Limpar excreções daqueles espíritos sofredores. Quando nós nos colocamos no caminho, o trabalho aparece. Não basta somente dizer, eu quero tanto ajudar. Se ponha a caminho, se ponha no caminho, se ponha à disposição. A oportunidade aparece. Não adianta somente pedir. Não adianta somente bater. Temos que fazer alguma coisa. E, para ilustrar essa primeira parte, eu trouxe uma leitura. Eu não sei se vai ter tempo a gente fazer a leitura do livro inteiro, mas eu vou tentar, tá? Do livro Lázaro Redivivo, capítulo 13, Rogativa e Ação. Nas asas veludosas do sono, isso aqui é Humberto de Campos. Poético, né? Nas asas veludosas do sono, chegou o aprendiz ao palácio resplandecente da grande esfera. Ou seja, alguém em desdobramento chegou em um local no mundo espiritual. Diante da luz que o circundava, suas vestes pareciam constituir pesada túnica de lodo negro. Um irmão, encarnado como nós, desdobrou, chegou em um palácio no mundo espiritual e, comparando com tudo que estava ao seu redor, ele estava sujo, negro. As vestes pareciam lodo. Ofegante de júbilo, encontrou um mensageiro que o aguardava, atencioso, no pórtico. Deslumbrado, ajoelhou-se e exclamou em lágrimas: Emissário dos céus, meu espírito enlameado na carne vive prisioneiro da angústia sem esperança. Em vão procuro a felicidade. Mito dos mortais que vagueiam na terra. Ele está reclamando e dizendo que a felicidade é mito. Vocês acreditam que a felicidade pode ser vivida aqui nesse mundo? Eu creio. Aqui, neste momento, eu estou feliz até demais. Porque o que eu estou fazendo me preenche. Como eu tenho certeza que muitas atividades que vocês executam tornam vocês felizes. Deus é um Deus misericordioso. Ele não ia permitir que nós encarnássemos nesse planeta para somente sofrer e não ter momentos de alegrias e de felicidade. Sonho com a paz, desde os albores da existência. Entretanto, vivo na luta incessante do mal. Em derredor de mim, estende-se a treva impenetrável do sofrimento. Detesto a dor, mas, embalde de fuja os grilhões, atormento-me por atender às obrigações espirituais que a fé me conferiu nos caminhos do mundo. Todavia, afronta-me a adversidade em toda parte. Os homens não me compreendem, as circunstâncias me repelem. Em todas as situações, sinto um gume afiado da zombaria alheia. Ridicularizam-me os maus, enquanto os bons se desinteressam de minha sorte. Os ignorantes, preguiçosos em demasia, menosprezam meu concurso e os sábios, excessivamente ocupados, não me dispensam consideração.
Perseguido por dificuldades sem conta, sinto-me encarcerado em pesadas correntes de desespero. Ouço o sublime convite do Evangelho da Luz, mas permaneço sitiado nas sombras pelos obstáculos e tropeços de toda sorte. Se, no esforço supremo, tento abraçar a verdade, encontro multidões de exploradores cínicos e de mentirosos sem consciência. No círculo de meus familiares, o infortúnio e a aflição constituem a recompensa aos meus serviços. Sou, talvez, uma peça útil na maquinária doméstica pela expressão econômica de minha presença. Contudo, sinto frio e sede, porque ninguém se recorda de minha necessidade de conforto. Nesse instante, soluços angustiosos escaparam-lhe do peito ao preço. E por que o mentor amigo continuasse em silêncio? Embora a compaixão lhe transparecesse no olhar, o peregrino continuou em pranto. Viverei assim todo o tempo de minha permanência na carne? Não terei o direito à paz, à misericórdia? Caminharei como condenado à tormenta infernal, quando há tantas mãos que abençoam e bocas que sorriem nas estradas humanas? Que fazer para remediar a situação dolorosa e terrível? O emissário fixou nele os olhos muito lúcidos e respondeu com serenidade: não chores por dificuldades imaginárias, nem te refiras a ingratidões inexistentes. Chora por ti mesmo, pela tua escolha individual no campo da luta. Cercou-te o Senhor de dádivas sublimes. Deu-te o dia radiante de sol e a noite iluminada de estrelas, para que busque a libertação, mas prefere o encarceramento no escuro abismo da primitiva animalidade. Foste a carne e vivei em nome dele, divino doador das bênçãos. Contudo, teimas em viver exclusivamente em nome do teu velho egoísmo. Queres efetivamente a felicidade? Faz a felicidade dos outros. Procuras a paz? Começa por apaziguar os próprios desejos e extinguir as paixões inferiores que te vibram no ser. Falta-te a colaboração alheia? É que ainda não cooperaste realmente para o bem. Pretendes que os demais se afeiçoem aos teus propósitos, despreocupando das necessidades alheias. A essa altura, o mendigo terrestre enxugava os olhos, embora continuasse genuflexo. Parecia surpreendido, porquanto, em vez de consolação, recebia esclarecimento. Eu digo que Humberto de Campos aqui foi generoso quando ele disse que ele buscou consolação e recebeu esclarecimento. Ele recebeu foi um grande puxão de orelha. Não foi? Não é nada demais comentar isso, afinal de contas, não fomos nós que fizemos. Foi Humberto de Campos. Seguindo. A imponderação, continuou o mensageiro, como acontece a muita gente, viciou-te o dom da palavra. Grande é a tua eloquência para exprimir a queixa e profunda sutileza com que disfarças a realidade. Ainda não ajudaste os ignorantes, nem respeitaste os sábios. Ao contato com os primeiros é preciso exercer a bondade e a paciência, o entendimento e o perdão. E o convívio dos segundos é necessário não esquecer a humildade e o aproveitamento, a aplicação e o serviço. E se choras no círculo da família, muitas vezes bebes o fel do desespero, porque, negando a compreensão e o carinho fraternal, ofereceu recursos materiais ao companheiro no sangue. Talvez porque o interpelado revelasse extrema perturbação do rosto, o emissário ofereceu o braço amigo e terminou: volta ao serviço terreno, meu irmão. Em nome de nosso divino Senhor. Perdoa e auxilia, trabalha e espera, praticando bem e esquecendo o mal. O peregrino da terra estava confundido e humilhado, mas o mensageiro amparou-o, seguindo-lhe os passos no retorno ao corpo. Vejam, ele retornou ao corpo. E o mensageiro retornou com ele. Olha a continuação. O nosso amigo... Convidado, acompanhei com emoção. A manhã ensolarada enchia-se de cânticos festivos. O nosso amigo acordou, vestiu-se e, ao café, uma senhora simpática indagou humilde: meu filho, o que direi aos companheiros que te pedem concurso para os tuberculosos desamparados? Nada, resmungou ele. Estou farto de gente má. A respeitável matrona voltou a perguntar: e aos amigos de nossas atividades espiritualistas? Diga-lhes que não estou disposto a suportar imbecilidades. Meu filho, exclamou a senhora com
inesquecível inflexão de voz. Estou entediado, minha mãe. Não me dê conselhos, replicou ele agressivamente. O generoso orientador dispôs-se ao regresso e disse-me sem mágoa: viu? Inúmeros amigos encarnados rogam, com enternecimento, a proteção divina, mas fogem a ela com indiferença e brutalidade. E num sorriso sereno, deixemo-los. Tentamos ajudá-los com a luz da verdade e do amor, mas preferem esperar pelas trevas a dor e a morte. Interessante. Não sei se vocês prestaram atenção numa passagem que ele diz: queres efetivamente a felicidade? Faze a felicidade dos outros. Procuras a paz? Começa por apaziguar os próprios desejos e extinguir as paixões inferiores que te vibram no ser. Falta-te a colaboração alheia? É que ainda não cooperaste realmente. Tudo que faltava para ele, e que falta para muita gente, é o movimento de fazer alguma coisa para poder receber, se for do seu merecimento. Quantas pessoas nós conhecemos que reclamam de falta de tudo, mas que quando nós observamos com cautela e com amor, a gente percebe que o que falta é iniciativa. Porque não vai acontecer, eu acho que não vai acontecer mais maná jorrar do céu no deserto. Não vai. O mundo evoluiu, nós evoluímos muito e certas coisas não irão mais acontecer. Precisamos nós colocar a mão na massa para que as coisas aconteçam da melhor maneira e como a gente pretende que aconteça. Não somente como a gente pensa que deve acontecer. Vocês podem perguntar, ou terem se perguntado: então não adianta a gente fazer orações, a gente fazer preces, a gente rezar. Eu não disse isso. Porque é possível que a gente, de qualquer maneira, em pé, ajoelhado, deitado, sentado, a gente ore a Deus. Por coisas que nós não temos condições nenhuma de alterar. Podemos pedir a Deus pela paz do mundo. Podemos pedir a Deus que Ele ampare aquelas pessoas que nós, por mais que tivéssemos feito alguma coisa, não alcançamos o resultado mais expressivo. Exemplo da nossa casa. Tem uma fartura de distribuição de cestas básicas. Mas nós sabemos que essa cesta básica que alguém vem aqui e recebe, não terá com ela todos os problemas resolvidos. Vai matar a fome por algum tempo. Mas ela pode ter outros problemas. E que a cesta básica não vai resolver. Ela pode sentir, por exemplo, necessidade de atenção, de afeto, de carinho. E se ela vem até aqui, recebe a cesta e vai embora porque ninguém lhe deu atenção, está incompleto o trabalho. Eu não estou dizendo que aqui é assim, só estou dando um exemplo. Se você se propõe a fazer a doação de roupas, não basta ter a roupa, toma aqui você, toma aqui você, toma aqui. Não. Olhemos nos olhos de quem está recebendo. Prestemos atenção. Se possível, conversemos para saber um pouquinho mais da vida, das necessidades. Quem sabe assim, mesmo que a gente diga, não resolvi nada do que você me falou, mas lhe dei atenção. E o mundo está precisando de atenção. E tudo isso significa que nós estamos fazendo alguma coisa, dando um pouco de nós, que muitas vezes é pouco para a gente, mas é muito para quem recebe. E o Evangelho está nos convidando a agir. O Evangelho, por exemplo, fala de
Observai os pássaros do céu. Cuidado com a ansiedade. O Evangelho nos fala: não vos canseis pela posse do ouro. Cuidado com o materialismo, com o apego aos bens materiais. Eu acho que eu pulei um. Não pulei, isso mesmo. Capítulo riquíssimo, que todo mundo deveria já ter lido umas 50 vezes, e eu cheguei em casa a ler mais uma. Quando se fala, olha os pássaros no céu, eles não estão preocupados com o que vão comer nem com o que vão vestir. Isso significa que nós devemos ficar parados? Não. Isso significa que nós devemos confiar, como confiaram os trabalhadores da última hora. Vocês lembram da passagem? Chegaram 6 horas da manhã e ficaram esperando a contratação. Às 17 horas, até então, ninguém os tinha contratado. Só tinha mais 1 hora do dia. Mas foi o que eles fizeram? Foram embora? Não, ficaram lá. Por quê? Confiaram na misericórdia divina. E na hora correta, eles foram contratados. Não podemos deixar essa confiança no Pai nos faltar, mesmo quando parece que está tudo dando errado. Quantos de nós teríamos acordado às 4 horas da manhã, ido até a praça, esperando uma contratação para o trabalho que fosse, e 5 horas da tarde a gente estaria lá ainda? Meio-dia a gente saía para almoçar e disse, vou mais não, ninguém vai me contratar. Na verdade, nos nossos dias, vou ficar até 5 horas, não, vou fazer outra coisa, mesmo que seja nada, mas aqui eu não fico mais. Os trabalhadores da última hora ficaram. Perseveraram. Por quê? Confiança no Pai. Assim tem que ser todos nós. Olhemos para esse teto que nos abriga agora. Será que no meio dessa jornada não tivemos dificuldade? Muitas. Muitas. Mas como diz Chico, tudo passa, desde que tenhamos bons propósitos. Tudo passa. E esse tudo passa é interessante. Nos momentos de alegria, não nos deixemos ir lá no teto. Nos momentos de tristeza, não vamos para o fundo do poço. Mantenhamos o equilíbrio entre tudo, saibamos viver tudo e saibamos agradecer por tudo. De novo, verbo. De novo, ação. Não viemos aqui para evoluir? Kardec perguntou. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Alcançar a perfeição. Evoluir e alcançar a perfeição. Evoluir, nós estamos evoluindo, não estamos? Eu tenho certeza que sim. Intelectualmente, moralmente, tanto aqui dentro dessa sala quanto no mundo. Intelectualmente, principalmente. Quanta tecnologia nós estamos presenciando aparecer numa velocidade escandalosa para os padrões que a gente conheceu, pelo menos para mim. E moralmente, estamos caminhando passo a passo ou estamos com a perna mais curta que a outra? É essa parte que nós estamos devendo ao Criador. A nossa evolução moral não está seguindo o mesmo passo. De jeito nenhum. Ainda continuamos matando indivíduos, ainda continuamos odiando, ainda continuamos egoístas. Mas podemos mudar tudo isso. Não o mundo, mas aquele mundo que nos toca. Essa é a resposta que eu dou todos os meses
para aquelas pessoas a quem eu peço uma doação e perguntam: você acha que você vai matar a fome do mundo, vai acabar com ela? Eu disse: não, do mundo não. Mas o mundo que está tocando em mim, eu posso ajudar um pouquinho. Porque, como nos disse Chico, não sei se vocês ouviram ele falando isso, eu ouvi. Mentira, eu não o conheci pessoalmente. Mas tudo que a gente sabe que vem dele, no meu caso, parece que eu estava lá presente. O que Chico dizia quando as pessoas perguntavam: como eu faço para crescer, para melhorar? Chico dizia: não precisamos fazer milagres, não precisamos ser super-homens, super-mulheres. Precisamos dar um passo de cada vez. E quando a gente aceita que, para melhorar, precisamos dar um passo de cada vez, a gente já começa a evoluir. Porque a humildade está nessa situação. Eu só preciso dar um passo de cada vez? Tá. Vai fazer diferença no mundo? Não. Vai fazer diferença para quantas pessoas? Pode não fazer para nenhuma, mas para você faz. Porque não precisamos de público para fazer o bem e fazer a coisa certa. Porque, como nos diz o apóstolo Paulo, estamos cercados por uma multidão de testemunhas. E essas testemunhas é que estarão vendo o quanto nós acertamos, o quanto nós erramos. Quanto bem nós proporcionamos e quanto mal também. Porque tudo significa movimento. E eu prefiro que tudo signifique crescimento. Crescimento aqui dentro. Porque quando a gente começa a crescer coletivamente, nós começamos a fazer que o mundo também melhore. O movimento é esse, de crescer. E aí, eu trouxe uma outra leitura, essa é menorzinha, também de Chico Xavier. Livro Antologia dos Imortais, ditado pelo espírito Casimiro Cunha. A vitória. Daqui a pouco eu vou levantar a mão e vocês vão falar, vou saber o que, tá? Pedes mapas e instruções para o caminho a trilhar. Entretanto, onde estiveres, o roteiro é trabalhar. Escalas montes espinhosos, no desejo de avançar. A pedra serrando a fonte, a mudança é trabalhar. A próxima é com vocês. Alegas tédio invencível, de cabeça ao calcanhar. Mas todo enfado se extingue. A fórmula... Vamos trabalhar com mais força. Lamentas incompreensões no seio do próprio lar. Toda mágoa foge e cessa. O recurso? Muito bem. Mas vamos trabalhar com mais força. Dizes notar tentações, na ideia, no chão, no ar. Mas hoje pode ser livres. A defesa? Está melhorando. Transportas na alma intranquila a dor de antigo pesar. Qualquer aflição tem cura. O remédio? Agora sim. Problemas são sempre muitos. Não te ponhas a indagar. A vida responde certo. O preceito? O próprio Cristo na cruz, a sofrer e desculpar, ensina em toda luta a vitória. O Evangelho nos convida a trabalhar. Primeiro por nós. E essa regra, todo mundo conhece. Não é ser egoísta, trabalhar primeiro por nós. Quando nós vamos fazer uma viagem de avião, vem um comissário e começa a demonstrar. Se por algum motivo a cabine descompressar, cairão máscaras. Primeiro coloque a sua, para depois ajudar o outro. Porque se você não coloca a sua máscara e você desmaiar, você não ajuda ninguém. Esse é o princípio do Evangelho.
Ajuda-te, que o céu te ajudará. A partir daí, você também conseguirá ajudar. Rimei sem querer. Não é verdade? É assim. Esta casa começou pequena, numa garagem aqui na rua Zaqueu Brandão, não, Urquiza Leal. Muitos foram se agregando. A casa ficou pequena. Porque o trabalho era sério. E sem interesse individual. O interesse era ajudar. Hoje, qual é o interesse da casa? Continuar ajudando. E vários tipos de ajuda. A ajuda que cada palestrante aqui passa para vocês, que vocês, alguns dizem, veja, a palestra foi toda para mim hoje. Não é? Assim que funciona? Muitas vezes acontece isso. Outros dias, você sai daqui, poxa, me esqueceram. Não falaram nada para mim. Pense ao contrário. Você não tem nada para ser corrigido. Você está caminhando. Não fique parado. Mas está melhorando. Ninguém reclamou. Lembrem sempre, o remédio é trabalhar. Naquelas dores que a gente acha que não vai passar. Não baixemos a cabeça, não desistamos, não desanimemos. Sigamos com fé. Porque Deus não desampara nenhum dos seus filhos, em momento algum. Alguém pensou, eu captei, não sei quem foi. E aquele indivíduo que do nada descobre um câncer terminal. Não foi abandonado? Não. Está na programação. O que está ajustado tem que ser cumprido. Por isso que eu comecei lembrando a vocês os 3 pilares da doutrina espírita. O corpo morre, o espírito sobrevive. Esse espírito que sobrevive pode manter comunicação conosco que estamos na carne. E no momento necessário, ele retorna. Então, esse indivíduo saudável, que de repente passa mal de uma hora para outra, faz um exame, está com câncer que não tem mais jeito. Aí alguém diz, onde está a misericórdia? Exatamente neste momento. Vocês não lembram, mas eu vou lembrar a todos vocês. Aproximadamente 2 anos antes de você abrir os olhos aqui na Terra, vocês se reuniram com mentores, dirigentes do mundo espiritual e outros companheiros que iriam lhe acompanhar aqui. Aí você diz, olha, eu tenho 50 dívidas com a lei. Nessa vida eu quero resgatar 10, porque 50 eu não consigo. Como é que você quer? Eu quero assim, assim, assim. Então assina aqui para depois não dizer que não foi. E a gente assina. E vem. E cumpre. Ou não cumpre. Mas a gente não pode dizer que Deus nos abandonou, porque isso foi uma desgraça. Não. Não foi. Vocês já ouviram falar em Paulo César Frutuoso? Esqueci o nome do médico com quem ele que se materializava. Ele perguntou por que o câncer traz tanto sofrimento. Por que a gente não conseguiu ainda uma cura definitiva para todos os cânceres? E o Espírito respondeu que o câncer é uma doença que serve para purificar o espírito. E é uma maneira também de acelerar o crescimento moral. Porque quando você sofre resignado, e sofrer resignado não significa esperar a hora da morte. É sofrer sem reclamar, mas dentro do que a medicina oferece, você tentar. Continuar a tentar. A ficar aqui nesse mundo, que eu acho maravilhoso. Isso é resignação. Não é
apenas aceitar e pronto. Ah, isso mesmo, eu vou morrer. Não é assim. Então, a gente tem que ter sempre em mente essas regras. Eu estou bem hoje, amanhã eu posso não estar. E se eu não estiver, eu tenho que agradecer a Deus a oportunidade de aprender alguma coisa. Porque o sofrimento faz parte da evolução. Ninguém merece sofrer. Mas precisamos de um sofrimentozinho de vez em quando. E saber viver entre, repito, o tudo passa de Chico, entre as maravilhas e as coisas não são boas, é necessário ter equilíbrio. E ter equilíbrio é preciso trabalhar. Trabalhar como? Conhecendo dos ensinamentos de Jesus, que consola, que sustenta, que dá força. E muitas vezes nos carrega no colo. Mas sem a gente conhecer, a gente vai só na intuição. E muitas vezes a intuição nos falha. Então não basta, eu digo sempre, não basta somente frequentar uma doutrinária. Não. Venha, frequente, é maravilhoso, estou adorando ver vocês. Mas queiram mais. Estudem. E mais importante ainda, eu disse isso da última vez que esteve aqui, eu estou dizendo isso sempre. O mais importante é que cada um de nós seja o Evangelho vivo de Jesus, onde quer que a gente coloque os pés. Mesmo que a gente não abra a boca para pronunciar seu nome. Mas que o nosso exemplo contamine, contagie, influencie aqueles que nos cercam. Essa é a parte mais importante. Um exemplozinho. Se antes de chegar ou na hora de sair, muita gente querendo sair ao mesmo tempo, alguém pisar no pé do outro, ninguém vai reclamar. Ah, não, pode pisar mais um pouquinho que não doeu. Aqui dentro. E lá fora. Será que vai ter o mesmo comportamento? Será que saberemos fazer a mesma coisa? Ou vamos nos deixar influenciar pelo mundo lá fora? Precisamos fazer sempre. Qual é o lema mesmo? Não. O lema do aniversário da casa. A alegria de viver é a alegria de servir. Se você aqui dentro toma um pisão, dói, mas você não reclama imediatamente, desculpa, lá fora tem que ser a mesma coisa. Porque se não for a mesma coisa, você está precisando trabalhar muito. Se for, maravilha. As pessoas vão olhar para você diferente. Vão querer seguir o seu exemplo. Vão comentar, fulano está tão diferente, antigamente ele era agressivo, agora esse comportamento está estranho. Não é assim que acontece? Já ouviram falar isso? Eu não somente já ouvi, como já vi. Porque a pessoa mudou e mudou para melhor. E não fez nenhuma mudança fantástica, não. Apenas deixou de pronunciar palavrões, apenas deixou de responder imediatamente com grosseria, silenciava. As pessoas percebem. E o melhor, isso eu acho bom. Contrariando Kardec, né? Kardec disse que o Espiritismo não quer fazer seguidores. Mas aí a pessoa pergunta, meu irmão, o que foi que aconteceu com você? Eu me tornei espírita. Todo mundo começa a perguntar, e como foi? Uns por curiosidade, outros por necessidade, e muitos porque contou com aquele indivíduo para abrir os olhos. Porque a espiritualidade trabalha de todo jeito. Sempre encontra uma maneira de trazer você para o caminho. Eles trabalham lá, a gente trabalha aqui. Não é? Com alegria. Então, eu terminei. Tudo que eu tinha decorado já foi embora. Eu vou fazer uma improvisação. Procurem se informar de todas as atividades que nós temos aqui nessa casa. Se junte a uma delas.
Às vezes a ação é uma vez por mês, a organização leva 15 dias, aí você vai, participa e não quer mais parar. Eu vou puxar, como é o ditado, buscar a brasa para minha sardinha, né? Entrem no coral, participe conosco. Comecem vindo amanhã. A partir das 19 horas a gente está aqui. Comecem vindo amanhã. A atividade em grupo faz crescer. Exemplo. A gente está lá ensaiando. Aí o maestro para, está errado. Aí aponta para você, está errado. Na frente dos outros. A vaidade vai embora. Você aceita, está errado, está errado. Você está fazendo um trabalho em grupo. Você não pode cantar errado que prejudica os outros. Como é? Assim. Às vezes a gente fica 15 minutos repetindo. E os outros ficam lá, impacientes. Fica mais não. Todo mundo compreende a necessidade do outro, o limite do outro. Porque no ensaio seguinte, eu não errei mais, mas vocês erraram. Aí o maestro fica com vocês. É assim, repete, repete, repete. Tem música que você não gosta de cantar. Mas você tem que cantar, porque todo mundo vai cantar. Mais humildade. Você gostaria de fazer o solo. O maestro diz, não, essa voz é dele. Você fica resignado. A gente vai aprendendo os limites nossos, dos outros, da música, porque cantar é uma maravilha. E a gente aprende. É um grupo. A gente fala, o coral não sou eu, não é o maestro, não é ninguém. É o coral. E nós estamos começando a construir um enorme coral de fraternidade no mundo. Mas não podemos estar aqui hoje e desconhecer a maioria dos colegas, dos companheiros, dos irmãos. Precisamos ter a iniciativa de conversar com quem está ao nosso lado. Porque muitas vezes a pessoa vem angustiada para cá, ouve a palestra, se o tema se encaixou, ótimo, se não, ela vai voltar para casa ainda com aquela angústia. Mas você do lado pode ajudar. Todos nós somos deuses. Todos nós somos mensageiros da mensagem de Deus. E assim devemos acreditar e trabalhar para que assim seja de verdade. Não vou mais improvisar. Vou agradecer a atenção de vocês. Vou agradecer o convite da casa, que é sempre bom. E vou pedir que a paz que Jesus deixou para todos nós esteja presente em seus corações.